E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um interruptor Matter da ZEM-Smart de 6 teclas. Eu vou mostrar para vocês quais as plataformas que a gente conseguiu conectar esse dispositivo e quais as plataformas que não conectou de jeito nenhum. E fica até o final do vídeo para você saber se compensa ou não você comprar esse interruptor. E se você quer deixar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Se você precisa de uma consultoria específica sobre automação ou casa inteligente, estou deixando o link aí na descrição. E se você está curioso para saber como funciona esse interruptor, se segura na cadeira e vem comigo. Pessoal, e primeiramente eu gostaria de agradecer a parceria da ZEM-Smart que nos enviou esse dispositivo para a gente fazer os testes e o unboxing. E para quem não conhece, eu vou fazer uma breve introdução aqui ao sistema Matter para que você se familiarize com isso. Nós temos alguns tipos de conexão que são mais conhecidos: Wi-Fi, Zigbee e agora surgiu o Matter. Claro que tem outros tipos de conexão, mas esses são os mais conhecidos. O Wi-Fi vocês conectam diretamente ao roteador de vocês e é atribuído um IP ao dispositivo inteligente. O Zigbee vocês conectam através de uma ponte e essa ponte é que se conecta no Wi-Fi de vocês, recebendo um IP. Porém, se vocês tiverem dispositivos, por exemplo, da plataforma Tuya, ela só vai funcionar nessa plataforma. Se vocês tiverem outros dispositivos como SmartThings, Aqara e Sonoff, eles vão funcionar em plataformas específicas da marca. E para se comunicar com outros dispositivos já fica um pouco mais difícil. Então por isso é que surgiu o Matter. É um protocolo que várias plataformas reconhecem. Por exemplo, vocês podem conectar um dispositivo à Apple através do aplicativo Casa. Você pode conectar o mesmo dispositivo na Alexa, no Google, no SmartThings e em outras plataformas que aceitam o Matter, não sendo necessário ter o aplicativo da marca. É como se o Matter fosse um protocolo universal. Porém, nem tudo são flores. O Matter ainda é um protocolo novo, então muitas plataformas não reconhecem alguns dispositivos. É o caso desse interruptor e eu vou mostrar para vocês. Então vamos fazer um unboxing, depois eu vou falar tudo sobre ele e vamos tentar parear em algumas plataformas mais conhecidas. Bora lá? Pessoal, então esse aqui é um interruptor Matter over Wi-Fi. Ele vai funcionar aqui através do Wi-Fi, tá? Da ZEM-Smart. Ele tem na cor branco e preto, eles me mandaram na cor branco. Então o modelo dele aqui é o ZM606-6. Ele trabalha na voltagem de 110 a 240 volts, 50 a 60 Hz. E a corrente máxima aqui é de 16 amperes. A carga máxima é de 700 watts por tecla, no caso, para o interruptor, e 300 watts por tecla para o LED. Ele tem a função aqui de controle remoto, controle por voz e controle manual. Primeiramente, a gente tem a etiqueta aqui, que é a etiqueta Matter, para a gente fazer o escaneamento depois e fazer o pareamento. Ele vem com um manual aqui de usuário, onde é mostrado como é que é feita a instalação e como é que é feita a configuração aqui nos aplicativos. Inclusive, tem também o código do QR Code aqui. A ZEM-Smart tem uma linha dos interruptores Matter, que são de 1, 2, 3, 4 teclas e esse de 6 teclas. E dentro da caixa aqui, ó, a gente tem ainda um conjunto de 4 parafusos e propriamente dito aqui a gente tem o interruptor. Então ele é um interruptor aqui de plástico com teclas físicas, tá? E um LED em cada tecla. Se a gente virar aqui, nós temos também aqui a etiqueta Matter, que é para a gente fazer o escaneamento com o código. E aqui a gente tem os polos de neutro, tem o polo de terra, tem o fase e tem todos os retornos, L1 até o L6. Ele é padrão 4x4, então ele vai funcionar nas caixinhas 4x4 padrão brasileiro. Agora nós vamos fazer a ligação desse interruptor aqui do fio do fase e neutro. É necessário ter o fio neutro na caixinha de passagem.
Então, como é que a gente vai fazer aqui o pareamento? Ó, a gente vai deixar pressionado aqui durante 10 segundos. Ó, ele faz um barulho aqui, como se estivesse ligando o interruptor. Ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, os LEDs ficam piscando. E agora a gente vai fazer o pareamento no aplicativo. Pessoal, então, pela lógica, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar no Smart Life e vou tentar parear esse dispositivo aqui numa ponte Matter que eu tenho da Mois. Então, eu vou lá no gerenciar dispositivo, escanear o QR Code e aí eu vou digitar aqui o QR Code, tá? E vou dar um próximo. Ó, aqui ele deu falha ao adicionar o dispositivo. Normalmente o que acontece, pessoal? Ou acontece esse erro, ou ele tenta adicionar o dispositivo, dá a impressão que vai adicionar, mas no final ele diz que não é possível, que não está ainda configurado. Então esse já é um ponto que eu achei negativo no pareamento desse dispositivo em pontes Matter. Ele poderia aceitar, mas ele não aceita. Já confirmei até com o pessoal da Zem Smart. Agora a gente vai tentar fazer o pareamento dele no aplicativo da Apple, que é o aplicativo Casa. Então a gente vem aqui no sinal de mais, adicionar acessório, aí eu vou ler o QR Code, vou dar um adicionar a casa. Ok, agora eu vou escolher aqui qual é o cômodo que ele vai ficar e o nome eu vou deixar esse aqui mesmo, dou continuar. Olha só, ele vai adicionar os 6 interruptores, vou dar um continuar, ok. Aí se eu descer aqui no cômodo que eu adicionei, que é esse verificar, eu tenho aqui ó, Zem Smart Wi-Fi Smart Switch, que eu tenho 6 interruptores, ó. Então vamos lá. Ó. Liga e desliga todos os interruptores e pessoal, bem responsivo, bem rápido, tá? Ó, vou fazer para vocês agora pelo interruptor. Ó, vocês podem ver que ele tá bem rápido. Se eu entrar aqui nas opções, a gente não tem aqui opção nenhuma praticamente de configuração. A gente tem o fabricante, número de série, etc. Aí vamos supor que eu queira parear esse dispositivo no Home Assistant. Como é que eu faço? Eu clico aqui, ó, ativar modo de emparelhamento, vou dar um copiar o código, aí eu saio daqui, vou para o aplicativo do Home Assistant, e aí eu venho aqui em configurações, dispositivos e serviços, clico em dispositivos, aí eu vou clicar em adicionar dispositivo, depois eu clico aqui adicionar dispositivo Matter e ele vai perguntar, é um dispositivo novo ou ele já está em uso? No caso aqui, como eu já parei no aplicativo Casa, ele está em uso, então eu vou escolher essa opção. Qual é o aplicativo que ele está conectado? É o Casa, e aqui eu só vou colar aqui o código que eu copiei e vou dar um adicionar dispositivo. Beleza, pessoal, ó. Então aqui ele vai agora pedir o nome do dispositivo, eu dou um continuar. E aí vocês podem perceber que na tela já está o dispositivo aqui adicionado, ó, com todos os interruptores, ó. Então eu faço todo o controle aqui através do Home Assistant agora, ó. E eu vou clicar aqui fisicamente no interruptor para vocês verem, ó. Então assim é super responsivo, tá? Se vocês olharem aqui, a versão do firmware é 1.6 e a versão do hardware é 1.0. A gente tem agora as opções aqui de Wi-Fi, qual que é o nó dele, ele é um dispositivo End e tem aqui todas as opções de endereço MAC, IP e IPv6, por exemplo. Aqui, pessoal, a gente já tem algumas opções a mais, que é, por exemplo, aqui quando acaba a energia, como ele vai voltar, ó. Ele pode voltar ligado, desligado, ele pode voltar ao contrário, que é o toggle, ou ele pode voltar no estado anterior, o estado que ele estava antes de acabar a energia. Isso vocês podem configurar para os 6 interruptores individualmente. Fora isso, a gente não tem mais nenhuma opção. Pessoal, e falando aqui para vocês, eu tentei parear ele na Alexa, não funciona, mas isso é uma limitação da própria Amazon que não disponibilizou os interruptores de 6 teclas na plataforma. Eu entrei em contato com a Zem Smart e eles me explicaram isso. Tentei parear no Google Home, deu certo, pareou. No SmartThings também pareou. Em outras plataformas, por exemplo, como o iHost, não funcionou. O EUE-Link, ele até pareou com o NS Panel Pro, porém lá ele reconheceu todas as teclas, mas só funciona a tecla 1. Tá faltando alguma configuração ainda, tá, pessoal? Então esse dispositivo, resumindo, ele vai funcionar na plataforma do Home Assistant, do HomeKit e do Google Home e SmartThings.
Fora essas plataformas, eu não consegui fazer funcionar mais em lugar nenhum. Pessoal, é a minha opinião sincera sobre esse interruptor. É um dispositivo incrível que a Zema Smart lançou, inclusive no padrão nosso 4x4 com 6 teclas. Porém, ainda temos algumas limitações com algumas plataformas, como vocês viram. Por exemplo, a Amazon ainda não implementou na sua plataforma o reconhecimento a esses interruptores de 6 teclas, como outras plataformas. E eu acho que o ponto principal aqui é que ele poderia ser aceito num Hub Matter. Muita gente vai comprar esse dispositivo e tentar parear nesses hubs, que é a lógica, porém ainda não é reconhecido. Eu entrei em contato com a Zema Smart, eles disseram que ainda eles estão atualizando esse interruptor. Então vamos aguardar aí, quem sabe sai uma atualização de firmware e outras plataformas implementem aí o reconhecimento. Mas no geral, pessoal, a Zema Smart tem sempre feito lançamentos incríveis de dispositivos novos para casa inteligente. E você, o que achou desse dispositivo? Já tentou parear em outra plataforma e também teve dificuldade? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas. Dessa forma vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Matter da Zema Smart. Entendeu, hein? Para vocês um dispositivo e fica até o final do vídeo a sua casa e deixar inteira. Se você precisa de uma, oh meu Jesus, então vamos fazer o desse dispositivo. Se segura, não. Agradecer a Zema Smart que a mas que coisa, hein? Já tentou parear em outra? Oh meu Jesus Cristo.